Paz de Deus, amados de Deus, nessa terra, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal CCB Transparente. Para quem não me conhece, eu sou o irmão Mário e aqui no canal CCB Transparente a gente está sempre pontuando alguns assuntos, imprimindo aqui a nossa opinião, procurando também fazer alguma reflexão. Quando o Senhor nos inspira, também postamos alguma oração, alguma pregação, até mesmo algum conselho com base em leitura da palavra. E já mesmo nessa direção acerca de leitura da palavra, me ocorreu aqui, meditando nas coisas do Senhor e na nossa história, dentro na graça do Senhor, servindo o Senhor, na face dessa terra, pela fé na palavra de Deus. Eu lembro que o Senhor sempre foi o meu guia em tudo. Quando não deu certo alguma coisa, quando alguma coisa acabou saindo da direção, com certeza não foi Deus, foi o homem, foi nós, fomos nós. E é muito bem-vindo que cada um de nós entenda e reconheça que as coisas que falharam em nós, as coisas que deram errado na nossa vida, alguma coisa que não se cumpriu, alguma coisa que não aconteceu, algum sonho que não se realizou, é importante meditar um pouco nisso, orar, conversar com o Senhor e saber que de Deus, o que vem de Deus é perfeito. O que não ocorreu, com certeza, tem falha humana. Pode ser que o pregador falhou, pode ser que o ouvinte falhou. Às vezes o pregador, ele profetizou e não aconteceu. E se isso aconteceu por não ter vindo de Deus uma pregação, a falha é do homem e não de Deus. Se ocorrer também de esperarmos e não acontecer alguma coisa, pode ter sido porque nos alimentamos da esperança de crer numa palavra que não foi conosco. Ora, é importante a gente frisar isso aqui, porque o povo de Deus, em sua grande maioria, é alimentado de promessas e não do sentimento de renúncia e não do sentimento de carregar, tome a tua cruz e segue-me, como o próprio Senhor falou. Nós queremos ser servos de Deus, queremos ser voluntários na profissão de servir a Deus, na vocação que nos é vinda pelo que vai se desenrolando na nossa vida através do chamado de Deus. Todavia, nós nos cobrimos de sofrimento, angústias e frustrações justamente porque somos incentivados a viver de promessa, profecia. Aí você deve estar se perguntando, irmão Mário, será que não crê no dom de Deus, não crê na profecia? Creio, irmão. Eu mesmo vivo muito de profecia. Todo o meu histórico nessa graça foi no campo de oração, visita e movimentos de oração. E sobre movimentos de oração mesmo, e visitas, que são ajuntamentos extraoficiais ao culto e à prática cristã, instruída, orientada e assistida pelo ministério. Sempre tem que ter muito cuidado segundo a orientação deles, e isso é lícito, eu concordo. Mas eu quero aqui deixar claro a minha opinião, uma coisa que eu discordo. Sempre me foi muito incômodo perceber que nós nos ajuntávamos e alguém sempre presidia, abria a oração, convidava para orar, depois tinha liberdade para se alguém tivesse algum recado. E isso sempre pareceu mal.
à vista dos irmãos. Eu lembro que por muito pouco nós éramos levados ao ministério. Nós, eu falo, não eu e o meu grupo, mas qualquer um que tivesse nessa prática e fosse às vezes denunciado por algum irmão que ali com esse sentimento de que às vezes estava protegendo a obra de Deus, ou mesmo porque é só um dedo duro que não tem prazer no dom de Deus, acabávamos sendo chamados a atenção. E qual era o cunho da reclamação e o motivo pelo qual estávamos sendo chamados a atenção? Primeiro, orientação: não abrir os movimentos em nome do Senhor Jesus. Faz sentido não abrir em nome do Senhor Jesus? Por quê? Para que não escandalizasse o movimento, a obra de Deus. Mas, irmãos, se você está ajuntado, ainda que você não fazendo um ajuntamento santo, ainda que você não fale em nome do Senhor Jesus, quem professa essa fé e pratica essa conduta já está reunido em nome do Senhor Jesus. Falar ou não falar é só uma questão de fé e de procedimento. Todavia, ao falar em nome do Senhor Jesus é um ato de fé cristão, bíblico. Então, abrir um movimento, uma oração, uma visita em nome do Senhor Jesus é lícito. E se alguém falhar? Os irmãos falam que não é para fazer isso, toma cuidado, porque se der errado, depois eles têm que... vai dar problema para eles, vai dar problema na obra. Irmão, faz sentido. Os irmãos do ministério, os homens de Deus que trabalham em ministrar e pregar a palavra também falham. Todos nós que estamos na seara do Senhor, no trabalho da lavoura, somos homens sujeitos aos erros semelhantemente, até porque tanto quem é do campo clandestino de movimentos de pregação e servir ao Senhor, como os que professam isso no culto atrás de uma tribuna, não somos acadêmicos, ou seja, não temos teologia. Muitos dos que estão no ministério são inclusive indoutos, analfabetos, o que eu não estou falando com ar de reprovação nem no sentido pejorativo, porque isso não diminui ninguém. Mas é fato que quem está assim nessa condição está sujeito ao erro da própria fala, da própria forma de se expressar, da própria cultura da qual ele estava inserido e através dela cresceu e desenvolveu. Porque é isso que ele vai expressar, é com essas palavras e com esse equipamento e bagagem que ele vai expressar o que vier no seu coração, mesmo vindo de Deus. Vai ser com esse equipamento que ele vai ter que expressar o que vem de Deus. E isso não diminui o poder e a eficácia da palavra. Todavia, facilita o ser mal observado, o ser mal visto quando se expressar mal. E nós estamos num tempo onde tudo é filtrado e analisado de forma muito minuciosa. Então, o que diremos, pois? Que o problema então está no tempo em que nós estamos vivendo ou na conduta, cultura da pessoa que prega e da pessoa que está adiante? Nós estamos diante de um problema de falta de compreensão. Os irmãos, é evidente que os irmãos são cuidadosos e zelosos da obra, mas eles falham também. Prova disso é a própria Santa Ceia, que era cálice único e por muito tempo, por décadas, foi assim feito porque era considerado que o Senhor assim o tinha revelado. Vem a pandemia e de repente é feito um novo ajuntamento dos mais antigos para ali orarem e entenderem o que deveria ser feito, tomado como providência para resolver esse assunto. Ora, se já vinha de Deus o que era praticado no passado, não é possível que Deus está contradizendo a si mesmo, quando uma nova forma de praticar a Santa Ceia, uma nova forma de conduzir a Santa Ceia, esse movimento sacro, essa liturgia, é adotado como vindo por revelação da parte de Deus. O que isso mostra? Que os irmãos estão totalmente iludidos e que foi deles
que eles não estavam em revelação, não é isso. Só mostra que o ser humano, mesmo cuidadoso, ele falha. As pessoas, por exemplo, aprendem a dirigir e uns logo de cara são muito bons pilotos no convívio social, nessa selva de pedra, nesse mundo urbanizado, e saem aí, fazem o trabalho delas e vão e vêm e vão muito bem. Outros têm mais dificuldades, são mais travados, são mais inseguros. E é evidente que mesmo tendo habilitação, que é autorização para estar dirigindo no meio dos demais motoristas, alguns vão provocar mais acidentes que outros, alguns vão dirigir melhores que outros, alguns vão se desviar dos buracos e da possibilidade de acidente com mais avidez do que outro, e outros, em qualquer situação que tenha de perigo, não conseguem desviar, caem dentro do buraco com facilidade, estraga o carro. Então isso só mostra que a gente, mesmo estando autorizados, mesmo estando habilitados, mesmo estando equipados com documentos que nos outorgam o direito de praticar alguma coisa, nós somos nós mesmos e devemos ser responsáveis por nós mesmos. Então, na conduta de culto, ou mesmo na conduta de visita, no movimento extra-oficial, a prática de culto, porque tudo isso é culto. O culto na igreja é culto, e o culto nas casas dos irmãos, reunião de enfermo, o movimento de oração é culto também. O que precisa para evitar, na verdade, erros de conduta ou excessos praticados por esse ou por aquele, era ser melhor instruído na palavra, na própria Escritura Sagrada, orientar, porque está escrito que todos nós temos direito de pregar, que o dom da línguas é bonito, o dom de línguas é bonito, mas o dom da profecia é superior ao dom de línguas. Ou seja, buscai antes o dom de profetizar, orientado por Paulo isso, porque o dom da profecia é superior, ele traz mais edificação. Todavia, a excelência de todos os dons e o resumo deles culminam na maior de todas as práticas, que é eficiente para a salvação e edificação de todas as almas, que é a caridade. A caridade é um assunto à parte. Para toda essa exortação desse vídeo, a caridade é um assunto à parte, porque é um assunto fino, nobre demais, para se resumir, se encaixar somente nessa exortação, que tem um outro sentido. Podemos falar da caridade em outro vídeo, mas nesse vídeo nós estamos falando do cuidado, da conduta, da preocupação, das escolhas, da responsabilidade de cada um. Nunca me foi confortável saber que eu não poderia abrir, não é lícito, segundo o Ministério, que nós, na prática de ir fazer uma visita para um enfermo, tem até reunião de enfermo que tem leitura de palavra. Bom, estou falando daquele grupo que não é o grupo oficial de visita de enfermo. Eu sei que na sua comum deve ter, tal como tem na minha também, e eu até faço parte do grupo da minha, mas eu também faço visitas fora desse grupo, porque grande é a seara e poucos são os obreiros. Às vezes você descobre que tem um irmão fraco, parado, desanimado, outro que enfermou, acidentou, e está passando os dias e não foi ninguém ainda. Os irmãos do grupo de oração oficial não tem vaga, não tem tempo. Aí você vai esperar o ancião, vai esperar o cooperador, o diácono, vai esperar o outro irmão. Não é para esperar, irmão. Não é para esperar. Ora, perceba bem, se algum dos nossos, ou até mesmo que não seja doméstico da fé, não seja irmão, não seja servo de Deus, doméstico da fé, está com fome, seja material ou espiritual, mas vamos falar aqui no exemplo de forma material. Faz alguns dias já que não come, mas não é porque está fazendo um jejum para uma prática, para entregar para o Senhor, é porque ele está em necessidade. Você vai esperar Deus revelar para os diáconos, para a obra da piedade? Não precisa, irmão. Se teu irmão está com fome, dê para ele de comer. Se está com sede, dê para ele de beber.
Isso não foge à guia, não foge à comunhão. Isso é uma prática de caridade, isso é uma prática de sentimento, irmão. Desde que você faça isso de um coração puro, nunca serás condenado por isso. Então, o que eu quero dizer com isso? Não dá para esperar que seja o ministério. O ministério tem consciência disso, mas às vezes eles não incentivam, às vezes eles não orientam. Então esse vídeo também fica um recado para o ministério. Ora, eu sempre gostei de ler a Bíblia, eu leio a Bíblia, eu tenho diversas Bíblias. Eu gosto de ler e comparar inclusive as traduções de variadas traduções que existem no nosso mercado de tradutores. A Bíblia, a Ferreira de Almeida, que é a praticada na nossa igreja, tem a King James, tem a Thompson, tem a leitura da Bíblia, tem a Bíblia Palavra-Chave, que tem as traduções com referências de traduções original do grego e hebraico. Mas ninguém se sente motivado a fazer isso, ainda que o ministério não proíba o estudo minucioso da Bíblia, ninguém se sente motivado a fazer isso, até porque não tem ninguém colocando combustível nesse assunto para que você se sinta motivado a fazer isso. Ora, voltando ao assunto da visita, por que eu não posso, ou qualquer outro irmão, numa visita, abrir a Bíblia e exortar um capítulo? Não vou nem tão longe, irmão. Os irmãos, quando falam que a gente deve orar em casa com a nossa família, isso e aquilo, pouco se vê. Alguns do ministério têm mais luz e até falam isso, mas eu estou falando da grande maioria, porque é a maioria que pesa. Pouco se fala em pega lá o teu filho, a tua filha, junta lá todo mundo, orem, cantem alguns hinos, orem para buscar a Deus, e encerra o conselho falando isso. Não falam porque, abre um capítulo da Bíblia e deixa Deus te tomar, clama a Deus para Deus te tomar, exorta, prega, profetiza. Não tem isso. Por quê? Porque considera-se que vão fazer besteira, a Irmandade vai fazer besteira. A Irmandade já está fazendo besteira, porque quem tende a praticar erros, quem pratica erros, seja por falta de instrução ou porque é mais tendencioso, mas tem mais inclinações, não é a questão de falta de experiência na palavra. A questão mesmo é que cada um tem a sua inclinação. Os que falham fazendo as coisas espirituais, eles falham porque, de certa forma, às vezes não tem essa vocação. Mas deixa a Irmandade se testar, deixa a Irmandade viver a experiência deles. Se você não puder viver sua experiência, lendo a Bíblia, pregando, exortando, evangelizando, profetizando, quem vai viver por você, irmão? É um negócio difícil de entender, irmão, difícil de entender. Sinceramente, eu fico entristecido, não revoltado nem indignado. Estou feliz de ser servo de Deus, feliz de fazer parte da congregação cristã no Brasil. Tem defeitos? Tem, mas não me iludo com a ideia de que se eu sair para outro caminho, vou ser mais feliz porque lá não vai ter esses defeitos. Na onde não tem um defeito, tem o outro, e não tem jeito, porque o homem é homem em qualquer denominação. É essa minha crítica com relação aos críticos. Eu não vejo eles fazendo estudo minucioso e crítica analítica e construtiva sobre outras denominações. É só ataque à congregação. Então, eu não concordo com quem pratica. Eu não concordo com a ideia, né? Porque nós não estamos aqui, estamos no campo das ideias e não é nada pessoal. Mas eu não concordo com a crítica com a reforma, uma pretensão de reforma, que ela não seja abrangente ao nível cristão evangélico de forma geral. Porque se quem prega a reforma considera que todos somos uma unidade na mesma fé e esperança da palavra apostólica, da fé apostólica, né? Então por que está tentando reformar somente a congregação? Vamos fazer uma reforma geral. Reforma, por isso que eu considero que reforma foi a que aconteceu no século XV, né? Encabeçada ali, segundo a história, por Martinho Lutero. Teve outros nomes muito importantes, mas é o dele que aparece encabeçando a reforma. Independente disso, essa reforma dele abrangeu a cristandade de forma geral, não um grupo da onde só ele fazia parte.
apesar que não haviam denominações como no nosso tempo, mas ainda assim, a intenção de Lutero, isso é irrefutável, a intenção dele era reformar o que estava errado no seio da igreja. Não importa se era franciscanos, anglicanos, não importa se era da origem papal universal, né, que a igreja católica quer dizer universal, não importa. Ele queria extirpar movimentos e práticas antibíblicas, anticristãs, com a imposição e a pregação da verdadeira fé apostólica. A reforma que se diz, por assim dizer, nos dias de hoje, eu respeito todos os irmãos, sou amigo e admiro muitos deles, meus irmãos. O que eu acho estranho na reforma atual é que é uma reforma só do movimento da congregação. Ou seja, qual é a ideia? Eu ainda não entendi. É reformar a congregação para a congregação deixar de ser como ela é? Mas se todos eles concordam que não somos só nós que somos um povo importante, por que não reformar geral então? Se estão reformando, se estão só fazendo reforma, professando isso sobre CCB aqui, CCB acolá, CCB isso, CCB aquilo, que reforma é essa? É reforma só da CCB? Se for reformar só a CCB, dá a impressão de que só a CCB tem importância no que diz respeito a um povo, um grupo seleto de salvação. Mas caso contrário não for isso, tem que reformar geral, tem que reformar as outras igrejas. Ou será que estão sugerindo com a ideia de que só querem reformar a CCB que as outras não têm defeito? Impossível, irmão. Todos nós sabemos das práticas de outras igrejas, a quantidade de liturgias antibíblicas, tal como na própria congregação. Então todos nós estamos inadequados em alguma coisa por causa do homem. Porque tudo que vem de Deus é bom, perfeito e adequado. É só meu desabafo. Se alguém discorda, não tem problema. Podemos discordar de forma adulta um do outro e aprendemos uns com os outros. Paz de Deus, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.